Estamos em mais uma aula chamada eloquência. É um termo derivado do latim eloquentia, que tem um significado de elegância no falar. Falar bem, garantir o sucesso de sua comunicação, capacidade de convencer, é a soma das qualidades de um orador. Na verdade, estamos diante de uma palavra que perdeu seu sentido original. Muitos falam dela de modo pejorativo. Há, porém, boas razões para vê-la dentro de um contexto mais amplo, em que se privilegiam convencimento são daqueles que falam em público. Isso porque todo orador, quando fala, quer ser ouvido. Caso contrário, para que falar em público? Mas como será ouvido se não conseguir prender a atenção de quem o escuta? Se deve ser o grande exercício do orador, ser agradável aos ouvidos e também aos olhos do público. Para tal finalidade precisa de persuasão e eloquência. Gravem essas duas palavras. A eloquência não é falar fácil e corretamente, impressionar os sentidos alheios. Antes é expressar o pensamento próprio com graça, equilíbrio, harmonia e muita perspicácia de tempo e lugar. Nesta prévia, podemos ver que os oradores que se destacaram neste campo, eles tinham a qualidade de falar com elegância, falar bem, que garantiram o sucesso da sua comunicação. Os gregos, no século XVII, o falar bem para eles tinha um tom de convencer e persuadir aqueles que ouviam as suas prédicas. A eloquência, ela pode ser desenvolvida na teoria da prática da oratória. Então, o meu nível de excelência sobe quando eu utilizo a teoria adicionado à prática e executo a oratória. A faculdade adquirida e a aptidão natural de um homem para persuadir, aperfeiçoando pela arte, independentemente da técnica, há pessoas que, mesmo em curtas, ouço e o poder da persuasão. De algum modo, todo ser humano, maior ou menor grau, é capaz de promover ânimo em outras pessoas, os afetos, as emoções. E falar não é o único modo de suprimir
eloquência, certas atitudes, posturas físicas do orador, como por exemplos, olhar, gestos, mímica facial, lágrimas, suspiros, até mesmo o seu silêncio, são procedimentos poderosos de persuasão. Antigamente, o sucesso do discurso depende de tantas regras que cansavam os ouvintes nos dias atuais. A eloquência se reveste de regras mais simples. Um ponto importante é que ele, expondo que dentro da oratória, na área específica de eloquência, a postura dos seus oradores eram posturas positivas, postura de pessoas determinadas, um olhar, um gesticular, a sua forma, a sua afeição, ela também é utilizada para persuasão e convencimento dos seus público. Alguns gregos no século XVII, um certo orador, por não se preocupar com a sua aparência, ele foi barrado dentro da assembleia para discursar, por causa da sua postura, a qual cortou o cabelo de uma forma não muito acessível naquele tempo. Então, fica a dica. Isso no século, por ser um orador já consagrado, renomado, teve dentro dos requisitos da persuasão questionado, barrado. Do mesmo modo, a eloquência é de grande importância ao orador, ou palestrante, ao político, ao senador, ao presidente, jornalista. No entanto, não se deve pensar que tais recursos sejam o agente do sucesso, da mensagem que ele transmite. O apóstolo Paulo, um extraordinário pregador, escrevendo aos Coríntios, disse: a minha palavra é a minha pregação, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito é de poder. Paulo confiava não na eloquência do poder, ao invés de se firmar no poder da eloquência. Então podemos extrair lições deste conjunto de regras
quem você quer persuadir, quem você quer convencer, case-se com uma postura adequada. Não basta somente conhecimento, mas se enquadrar as regras da persuasão.